Bem, será Bob Iger o destruidor da Disney? Então, vou te passar as informações aqui e você chega à sua conclusão. Bob Iger, ele se tornou presidente da Disney em 2003. E lá para 2012, né, o cargo de presidente de uma empresa já acabou, não existe mais. E agora ele virou CEO, que seria chefe de operações. Então ele é responsável por todas as operações que a empresa faz. No caso, o Bob Iger, ele tinha estratégia diferente. Disney, em grande parte, era considerada uma empresa blue chip. O que é uma empresa blue chip? Empresa blue chip é uma empresa segura, onde todo mundo, em geral, qualquer pessoa pode investir como um investimento seguro. Obviamente, suas ações flutuavam um pouco, mas sempre rendia, sempre gerava dividendos. Disney sempre mais focou em merchandising e os parques. O problema é que quando ele trabalhava com animação, levava um tempo. Então a Disney sempre tinha esse fervor de qualidade. Quando saiu uma animação da Disney, você sabia que ia ser qualidade, etc. E mesmo não fazendo tanta grana, né? Isso atraía, gerava eventos no parque, que atraía pessoas e gerava merchandising. Então a Disney sempre lucrava com essas animações, esses seus projetos, e sem contar suas séries. A questão também é o seguinte: saiu um pouco até mais barato porque eles tinham tempo para produzir. Em geral, uma animação levava de 5 a 10 anos, né, por exemplo. Mesmo digitalmente, eles levavam um bom tempo. Já hoje em dia, eles correm com tudo e gera a porcaria que vocês têm. Bob Iger, ele seguiu por uma paleta diferente. Em vez de criar algo novo, ele começou a comprar outras propriedades para fazer continuações. Então ele comprava propriedades intelectuais, outras empresas, para poder produzir e ganhar o merchandising deles, né, adicionar obviamente para o parque e produzir continuações para obviamente tirar proveito da fama dessa propriedade existente. A questão é que essa é uma estratégia que não funciona toda hora. No caso, quer queira você acreditar ou não, o motivo deles terem comprado a LucasArts e a Marvel foi para a Disney atrair garotos para a Disney. Isso mesmo. Disney sempre foi mais conhecida pelas suas princesas e mais garotas, né, mulheres atraídos para a Disney. Então eles queriam pegar também o público masculino. O que eles pensaram? Vamos comprar Marvel, super-heróis, Star Wars, etc. Só que aí, obviamente, gerou aquela coisa de a força é feminina, blá blá blá. Eles entraram nessa coisa de política de identidade e foi tudo por água abaixo. Mas aí você pensa, mas espera aí, mas eles criaram a Marvel, né? A fase um, a fase 2, a fase 3. Muito pelo contrário, meu amigo. Homem de Ferro saiu em 2008 e eles tinham planejado, eles tinham uma ideia já do universo estendido da Marvel nos cinemas. A Disney só foi comprar a Marvel no final de 2009. Então ela pegou o bonde andando e continuou. Tanto que se você pegar bem os primeiros filmes da Marvel, né, nem parece que são filmes da Disney. Então, no comecinho, a Marvel deixou a Disney deixou a Marvel trabalhar, sendo dona, ela deixou trabalhar do jeito dela. Aí você nota que começou a ter o padrão Disney, né? Aquela coisa meio corporativa, usando a mesma fórmula, etc. Não podiam falar as mesmas coisas. Então, a Disney aos poucos foi tomando a Marvel, tanto nos quadrinhos quanto no, nos filmes. Para quem segue quadrinhos, nota que até nos quadrinhos nessa época, que foi de 2010, é que começou a, já estava em baixa, mas começou a decadência dos quadrinhos mesmo da Marvel e também da DC, mas isso é outra história. Aí a ideia do Bob Iger é basicamente essa: comprar, comprar, comprar. Aí ele vai lá e compra a LucasArts por aproximadamente 6 bilhões de dólares. A questão é essa. Você pensa, peraí, aí sai o primeiro filme. O primeiro filme, apesar de ter várias falhas, atraiu o público por causa da nostalgia. Depois, no último Jedi, pum, acabou. Acabou, tipo, quebrou os fãs. Você nota que não teve mais aquele mesmo impacto
dos fãs tinham. As pessoas só aceitavam que podia ser bom, sabe? Não queriam falar que era ruim. As pessoas só aceitavam. E ia. Porém, se você, como já mostrei trocentas vezes nos meus vídeos, pode olhar. Venda de merchandising caiu completamente. Produtos de Star Wars estão criando poeiras nas prateleiras. Ou seja, a queda das séries, a produções fracas e baratas, Obi-Wan, etc, etc. O que acontece? Disney não recuperou a grana que investiu nas LucasArts ainda. Ainda está no vermelho. E eu já falei isso em 2020. Continuando. Mas na Marvel Fase 3 eles ganharam. Com certeza ganharam. Ganharam bem. Fizeram foi 2 bilhões, né, no Endgame. Realmente ganhou muita grana. Infelizmente, o Bob Iger não soube aproveitar isso daí. O que acontece? Aí você pensa, peraí, mas teve os filmes da Disney também que ganharam milhões, tipo Maleficent, aquela com a Emma Watson, né, que é a Bela e a Fera, etc. Os remakes, live actions. Então, alguns remakes, live actions fizeram sucesso. Outros vocês sabem que não, como Mulan e Pequena Sereia agora. Aliás, Pequena Sereia foi até zoado pela China. A China zoou a Pequena Sereia, dizendo que se ela continuar com essa coisa, ela vai perder a mágica que ela tem. Aqui. E, bem, mostrou. Eu acho engraçado os sites falando, né? Sobre lá. Chinese State-Run Media warns Disney to stop pushing racist narrative around fairy tales or they will lose their magic glory. Basicamente, é para parar com essa coisa de ficar mudando cor, mudando as coisas, que senão eles vão perder a mágica que eles tinham nessa narrativa de racismo. E acredite, olha aqui, isso aqui é da Chinese State Media, né? TV fundada pelo Estado chinês. Olha o que eles falam. Eu não vou ler, eu vou deixar vocês lerem, porque provavelmente eu vou ser bloqueado por causa disso se eu ler. O que eles estão falando sobre a Pequena Sereia, né? Mas vamos lá, né? É esperado da China. Então, o que acontece? Ou seja, muitos desses filmes, né, no caso Maleficente e Bela e a Fera, ganhou pela nostalgia e pelo poder da estrela que estavam fazendo. Maleficent tinha Angelina Jolie. Bela e a Fera tinha Emma Watson. O Aladdin tinha Will Smith. Então, esses filmes são ruins. Eles mudam um pouco a história. Rei Leão tinha uma pletora de dubladores famosos, né? De atores famosos. E isso atraiu. Então gerou essa grana do caramba. Só que essa mesma estratégia não funciona toda hora. As pessoas começam a notar. É a famosa história. Só que a Hollywood é burra. Se ela vê uma estratégia, ela tenta repetir porque ela acha que funciona, que não é uma fórmula matemática, que sempre vai funcionar da mesma forma, sempre vai dar o mesmo resultado. Não é com mídia. As pessoas cansam, ainda mais quando eles começam cada vez mais mudarem. Qual é o exemplo? Olha o exemplo aí da nova filme que vai sair da Branca de Neve. Já falaram que vai mudar a história da Branca de Neve. E não são mais anões. São pessoas mágicas, alguma coisa assim. Aí eu falei, meu Deus. Então, e as pessoas já estão cansadas disso. Pequena Sereia já mostrou isso, Mulan já mostrou isso. As pessoas já estão cansadas. Você só consegue enganar, usar a mesma estratégia com as pessoas um pouco. Depois elas se acostumam e desistem. Entendeu? As pessoas falam, é que a Disney foi mais comercial, por isso que tá falhando. Não, se ela fosse mais comercial, ela fazia o que os fãs estão querendo. Porque os fãs que gastam dinheiro nessas coisas. Os fãs que compram ingresso, os fãs que compram merchandising. Ouça os fãs. Vi The Witcher. Não ouviu os fãs e tá indo pro desastre. Desastre anunciado. Mas continuando. Aí o que o Bob Iger fez? Porque a ideia do Bob Iger, durante a pandemia,
era vencer a batalha de streamings contra a Netflix. Aí ele criou a Disney Plus. O objetivo dele é acumular conteúdo suficiente para botar na Disney Plus para as pessoas poderem assistir. Então ele precisava de conteúdo. Ele tinha tudo da Disney, tinha tudo da LucasArts. Ele precisava de mais. Aí o que ele faz? Ele compra Fox. O pior é o seguinte, ele gasta um absurdo na Fox. Ele gastou 71 bilhões na Fox. Então, basicamente, todo o lucro que eles pegaram da outra, dos últimos anos, o cara gastou comprando a Fox. Aí, né, o que acontece? Chega a pandemia. Bob Iger, coincidentemente em 2020, no comecinho de 2020, ele vende todas as ações da Disney, põe o Bob Chapek como presidente e sai. Fala, não, eu tô me aposentando. Só que a maioria dos projetos que saíram durante o Bob Chapek já tinham sido dado luz verde pelo Bob Iger. Então o Bob Chapek era obrigado a obedecer, a seguir. Ainda já estava na programação. Aí o que acontece? Passa os 2 anos, flop. Dá aquele problema, foco dos streamings, os parques são fechados por causa dos lockdowns. Disney começa a perder grande quantidade de grana. Aí é para ela tentar pegar dinheiro, ela joga todos os filmes, porque ninguém estava indo no cinema por causa do lockdown, joga para streaming. E, acredita ou não, a maioria das empresas de tech, né, achava que o lockdown ia durar mais 10 anos. Por isso que eles estavam se focando tanto. Agora, por isso que elas estão falhando, perdendo dinheiro e mandando gente embora. Entendeu? Isso que é o problema. Eles acharam que as pessoas iam continuar com o streaming. Aí chega o lockdown acaba a pandemia, ninguém mais fala nisso, as pessoas voltam com as suas vidas e param de assinar. Aí, obviamente, tem as polêmicas, né? Mandalorian, manda embora a Gina Carano, a mulher forte que eles diziam. Aí é a parte forte, né? Ué, a força não era feminina, né? Porque mandaram ela embora. Todo mundo já sabe por quê, já expliquei aqui. Aí os fãs já ficam afetados. Chegam a série do Obi-Wan, que é uma porcaria. Chega a série do Boba Fett, que é uma porcaria. E as pessoas começam a sair. Sem contar que a Disney começa a se meter em política, diretamente dessa vez. O governo da Flórida é republicano. Eles começam a dar dinheiro para democratas, quebrar uma lei que estava lá uma nova lei que estava em vista no estado da Flórida. E eu não vou entrar em coisas sobre a lei, você pode procurar, mas o que acontece? O governador da Flórida fala, ok, vocês estão querendo meter em política, então eu vou tirar os benefícios que vocês têm, que é chamado do Red Creek, que é o distrito da Disney. O que acontece? Por volta dos anos 60, 70, pouco antes disso, né, na verdade, o Walt Disney conseguiu o controle do seu próprio distrito, onde ele constrói a Disney World na Flórida. O objetivo é o seguinte: a Disney teria controle total, poderia construir infraestrutura, energia, etc., construir coisas para o parque. Em troca, né, ela seria responsável da infraestrutura e tudo, em troca de benefícios fiscais, ou seja, não teria impostos por propriedade lá, enquanto seguisse isso daí. Aí eles tinham esse privilégio de autonomia e não pagariam imposto. Tanto que os policiais e bombeiros que você vê na Walt Disney não são do governo da Flórida. São pagos pela própria Disney. São pagos, contratados e treinados pela própria Disney. Então elas têm o próprio distrito dela, onde ela é responsável pela infraestrutura, energia, tudo. Em troca, ela não paga impostos relacionados a isso. Aí entrou o governador, tirou os privilégios deles. Ao tirar os privilégios, eles perdem os benefícios de isenção de impostos. Agora tem que pagar os impostos por propriedade. Aí fez os investidores ficarem putos. Que aí chega a nova informação de que a
as ações da Disney estão para o pior ano desde 1974. Isso é da Forbes, a notícia. 1974, cara. As ações não estão tão baixas. E como eu falei, Disney era conhecido por ser blue chip, por ser uma empresa que todo mundo confiava, todo mundo investia. Tanto que a maioria dos planos de aposentadoria de vários governos da Flórida, né, de prefeituras, etc., funcionários públicos, são em ações da Disney. E eles, tiraram. Outra coisa, tá tendo também Disney World. Está mais vazio em anos. Por quê? Porque eles começaram a se envolver nessa politicagem e deixou as pessoas irritadas. As pessoas que vão lá são pessoas trabalhadoras, são chamadas de blue collars ou classe operária que vai lá. Entendeu? Aí a Disney tenta ganhar o quê? Shields na internet. Começaram a aumentar os preços, começaram tentando recuperar a grana, mandar um monte de gente embora, começaram... eles tiraram até o Walt Disney, a frase, porque toda a época do aniversário do Walt Disney tem a frase do Walt Disney, né, gravada falando sobre o mundo, né? Eles tiraram porque eles acharam que o Walt Disney era muito ofensivo. Além de outras mudanças que eu não vou entrar em coisa aqui, mas você pode procurar. Coisas idiotas. Mas por quê? Por envolver politicagem, por deixar um monte de ativistinha entrar lá dentro e mandar. Aí isso afastou as pessoas. As pessoas pararam de querer ir no Disney World. Começaram a ir onde? Tem os outros parques, que é o parque da Universal, o parque do Harry Potter. Tá ganhando uma grana com caramba. E estão fazendo parque da Nintendo também. Então, se prepara, a Disney, você vai ter concorrência pesada. Então, aí o que acontece? O que ele pensa? Vai começar a venda. Disney começa a bater uma dívida enorme, porque eles têm um problema com a Hulu, onde por contrato eles têm que comprar a Hulu, que é outro streaming que eles fazem parte, que fazem parte do cardápio da Disney. Eles não têm grana, então as chances da Disney entrar em colapso é muito grande. Aí anuncia que a Iger pretende vender algumas empresas, um terço das empresas focadas à Disney, que é a TV ABC, FX, Freeform, né, por considerá-las ativos não essenciais. Basicamente ele quer vender, ganhar uma grana para pôr em caixa para se manter. Aí você pensa, mas espera aí, outra coisa, grande parte eles botaram a culpa no Chapek, porque o Chapek era o cara da grana. O objetivo do Chapek era mudar o foco de criação. Não teriam contratos tão extensos para os produtores, eram menores, porque antes você tinha lá, o produtor ficava com um contrato de 10 anos. Ele só fazia porcaria, mas não podia mandar embora porque tinha um contrato de 10 anos. Se quebrasse o contrato, teria que pagar uma fortuna. Ele queria reduzir isso e focar no marketing. Então ele ia ver, qual brinquedo que vende mais. Buzz Lightyear, vamos fazer um filme do Buzz Lightyear. Obviamente, outro filme que falhou do Buzz Lightyear, que não tem nada a ver com Buzz Lightyear. E eles fizeram Buzz Lightyear, que foi um fracasso também. Você entendeu? O Bob Chapek, que é o cara da grana, falou, vou fazer filme produzido que vende. Obviamente, Hollywood, sim, como eu já expliquei várias vezes aqui, eles se sentem donos do mundo. E nós somos os peasants que precisam da iluminação deles. Então, obviamente, eles acham que toda a ideia que eles têm é criativa e que nós merecemos. E se você não gosta, você é horrível. Você não viu ali o cara o produtor nessa nova série da Invasões Secretas, que o objetivo dele não é satisfazer os fãs, é contar a história deles. Aliás, que é uma alegoria para a imigração, que é o principal assunto político atual ali nos Estados Unidos. Você entendeu o que eu quero dizer? Os caras querem enfiar essas coisas em tudo e isso afasta as pessoas porque os fãs não estão interessados. O público não está interessado. Mas eles se sentem na obrigação de colocar essas coisas. Colocar as ideias deles como verdades absolutas para a plebe que somos nós. Eles se sentem a elite, gente. Essa é a verdade. Canso de falar isso.
Mas então o que acontece? Em seguida, eles começam a vir as notícias, né? Bob Iger shifts from Brilliant Empire to Disney Yard Sale. Yard Sale é venda de garagem. Tipo botecão ou vender tudo barato usado. Ele começa a vender os assets de TV dele. Aí, outra coisa que acontece. Estendem o contrato do CEO, da Bob Iger, para 2026. Aí que entra a parte dos rumores. Para estender o contrato do cara que tá trazendo desgraça, e eles não estão mais culpando do Bob Chapek. Porque antes eles diziam que tudo era o Bob Chapek. Bob Iger era o salvador deles. Né? Dos empregados ali da Disney, do pessoal grandão ali, Kathleen Kennedy, Kevin Feige, etc. Eles vão estender para 2026. Aí você pergunta, a Disney vai mudar, vai tentar mudar essa posição para produzir conteúdo? Não, não vai. Disney, Bob Iger disse em entrevista que falou, não podemos perder a mensagem. Porque, como eu falei, na visão deles, eles são divinos, passando a mensagem de bondade para nós, a plebe. E nós somos o cordeiro que eles querem conduzir, e eles são os pastores. Kevin Feige já disse, nós temos que entreter para que a nossa mensagem passe. Ele falou isso em entrevista. Uma empresa de entretenimento não pensa em entreter primeiro, pensa em ficar mandando mensagem. Você entendeu? Que eu falo que essas pessoas se sentem muito mais importantes do que elas são. Mas, continuando, grande parte do rumor que ele vai se manter a 2026 é que é tempo suficiente para fazer uma venda. Aí que entra o rumor que eu falei, que a Apple, Tim Cook, vai comprar a Disney. E vai comprar barato, já que ela está perdendo tudo. É possível, gente. É possível. Talvez, obviamente, tem que passar pelas leis antitrust que tem nos Estados Unidos. Mas se a Disney conseguiu comprar a Fox e a LucasArts nesse meio tempo, passando, obviamente tinha uma propininha aí para os políticos na época, né? Vamos ver agora. Mas eu não duvido. Sem contar que a Apple é uma marca absurdamente cara. A marca Apple, vale mais do que a Disney. Olha lá os valores dela. O valor da companhia Apple. Ela vale muito. Muito mais do que a Disney. Ela pode literalmente comprar a Disney se ela quiser. Pelo preço caro ainda. Então eu não duvido que isso aconteça. Então, aqui explicando a carreira de Bob Iger. O cara que tentou conquistar um império e sugando dos outros, sugando as ideias dos outros, ou refazendo a própria história da Disney, que obviamente termina no que a gente achou, tinha certeza que vai terminar. A dead end. Né? Não tem mais como fazer continuações, não tem como mais fazer remakes, não tem como mais destruir as propriedades intelectuais, porque eles já destruíram todas. Então não tem mais para onde ir. E Bob Iger não é do tipo de cara que consegue criar coisas novas. Aliás, as pessoas que eles contrataram, Kevin Feige, Kathleen Kennedy, esse pessoal, não é capaz de criar coisas novas. Só desconstruir e destruir. E é por isso que a Disney está na situação que está. Por causa desse cara e por causa das pessoas que ele trouxe para a Disney. E esse é o fim. Se você não consegue construir nada, criar nada, sua tendência é falhar. Porque o povo para de querer participar. Outra coisa, quando você começa a politizar tudo, a se achar o pastor, o guia da humanidade, o senhor da razão, o senhor da bondade, dá essa porcaria aí. Entendeu? Você é uma empresa de entretenimento, de magia, do cinema, da animação. Faça isso, mais nada. E aí você tem sucesso. Mas eles não fizeram. E esse é o resultado. Vamos ver o que acontece. Minha opinião, eu acho que as chances da Apple comprar a Disney são muito grandes. E se a Apple comprar a Disney,
Hum? Minha sugestão pro Tim Cook, o CEO da Apple, é: destrói tudo da Disney fez nos últimos 10 anos, começa de novo. Aí você ganha o bom grado do público e a confiança dele de novo, tá bom? Bem, por hoje é só. Vejo vocês outro dia.